Olá, meu querido, minha querida, meus irmãos em Cristo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje eu quero compartilhar uma palavra para você que está em luta, que está em aflição, e na realidade todos nós estamos todos os dias. A luta é pesada, eu sei disso. Não pense você que eu não passo também por lutas terríveis. Não pense você que eu, Vladimir, que estou aqui pregando, anunciando o evangelho das boas novas, não pense você que eu também não choro, que às vezes também não me prostro. Sim, mas é na nossa fraqueza que nós somos aperfeiçoados, porque a força não é nossa, nós somos vasos de barro, mas há um adorno sobre e em nossas vidas, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E o papai falou comigo sobre o que eu vou transmitir a você, porque esta palavra arde no meu coração para multiplicá-la às pessoas que são candidatas à desistência, a olhar atrás, porque se acham muito aquém daquilo que Deus lhes tem confiado. Amados, eu vou discorrer sobre alguns versículos brevemente, você depois pode meditar com calma, e eu já quero adiantar o livro de Neemias, nos seus capítulos 4, 5 e 6. Por isso eu vou destacar alguns fragmentos, mas não vou fugir do contexto, dentro daquilo que o Espírito Santo quer transmitir às nossas vidas neste dia. Então recebe em nome de Jesus. Esta palavra é para você, sim, não duvide. O Senhor quer te levantar, o Senhor quer verdadeiramente te capacitar para toda boa obra, sobretudo confiando nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Neemias capítulo 4, versículo 1, falou assim comigo o Espírito Santo: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Queridos, a palavra do Senhor mostra, nos capítulos anteriores a este, que Neemias sentiu desejo no seu coração para a seguinte missão: voltar à sua terra, a Israel, e reedificar os muros de Jerusalém, que sob ele estavam derrubados, para reconstruir parte do templo que estava caído. Ele sentiu-se triste e então recebeu cartas e autorização do rei para que pudesse então voltar às suas terras e ali reedificar os muros e reconstruir parte do templo que estava caído. Mas esta ação de Neemias levantou a ira dos inimigos de Deus naquela época, aqui representados por dois homens, Sambalate e Tobias. E eu quero começar a dizer para você, em nome de Jesus, pode parecer muito óbvio, talvez você já tenha ouvido esta palavra, todas as vezes que eu e você nos levantarmos, que nós formos sensíveis à voz de Deus, nós vamos contrapor as nossas vidas ao nosso inimigo espiritual. Porque ele não quer que nós sejamos embaixadores do rei sobre esta terra. Ele não quer que nós venhamos a reconstruir vidas estas que ele derrubou. Ele não deseja que nós sejamos instrumentos de Deus para o restabelecimento de cidades, de povos, de nações. E obviamente ele vai se enfurecer. Para toda ação no mundo espiritual que é manifesta através das nossas ações nesta terra, a serviço do reino de Deus, seremos contrapostos. Sempre haverá oposição do nosso inimigo e nós precisamos saber disso. Nós precisamos ser, entre aspas, adultos na fé e não meninos, para cairmos chorando e desistirmos daquilo que o Senhor tem nos falado e determinado, por medo, por receio, daquilo que temos ouvido falar da parte do nosso inimigo. Há uma frase célebre
de Napoleão Bonaparte, o general francês, que eu aplico aqui, evidentemente não substituindo a palavra de Deus, mas cabe neste momento. É na guerra que se separa os meninos dos homens. Nós não podemos ser como meninos. Guerra é guerra e temos que batalhar em nome de Jesus, porque maior é aquele que está conosco. Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque você foi chamado e escolhido para algo tremendo sobre a face da terra, para mudar o rumo de vidas que estão indo para o inferno e determinar-lhes algo eterno, ou seja, a salvação. Deus nos convocou para isso. Não há nada mais importante do que isto para o homem mortal, a vida eterna. Continuando, Neemias 4, versículos 17 e 18, diz lá que os que edificavam o muro de Jerusalém, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos. Ou seja, nós temos que entender que além de construtores, nós também somos o quê? Guerreiros do Senhor. E guerreiro, ele não se aparta da sua arma. E quais são as nossas armas? Você bem as conhece, Efésios capítulo 6, fala da nossa constituição, o capacete da salvação que está sobre as nossas cabeças, fala sobre a espada, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, fala sobre calçarmos os nossos pés na preparação do Evangelho, que é a habilitação do Senhor para caminharmos, e sobretudo a oração. Nós temos as nossas armas, não podemos abrir mãos delas, então vamos trabalhar, vamos edificar, mas entendendo que temos que lançar mão das armas que o Senhor nos concede. Neemias 6, versículos 1 a 4, e sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias, e Gesem o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentaram fazer-me mal. O inimigo não desiste, queridos. E a resposta de Neemias foi a seguinte: e enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram-me a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Nós não podemos nos distrair. Neemias, ele estava focado na missão e estava ali também preparado para resistir às investiduras do inimigo. E nós temos que estar preparados, focados sempre. Cuidado com as distrações na sua vida. E estas distrações, nos últimos tempos, porque Satanás ele sabe como lidar com o ser humano, ele nos conhece pela observação. É justamente nos enfraquecer diante das nossas lutas, nos enfraquecer diante dos vales, nos enfraquecer diante de muralhas imensas, enviando gigantes para nos afrontar, e muitas vezes estes gigantes são aqueles que estão ladeados conosco, comendo na nossa mesa, ou mais do que isso, são sangue do nosso sangue. E nós não podemos olhar para esta situação, não podemos nos paralisar por causa destas afrontas, não podemos descer ao vale, enquanto a nossa missão é no alto, aleluia! Lembre-se, enquanto Pedro andava sobre as águas olhando para Jesus, ele continuou sobre as águas, acima das águas, mas ele se distraiu porque teve medo de um vento que soprou de repente, e então, tirando os olhos de Jesus, começou a afundar. Não olhe e nem se importe com o que te dizem os Sambalates, os Gesems da vida, te chamando a atenção para a distração. Olhe, esteja focado
naquilo que Deus te determinou e olhe sempre para o autor e consumador da sua fé. Diga: não vou me distrair, porque eu sei em quem tenho crido. Aleluia! E aquele que começou a boa obra na sua vida, na nossa vida, aquele que começou por nós e através de nós a reedificação dos fundamentos da nossa fé, há de continuar e concluí-la para que glorifiquemos o seu nome. Mas continue, não se distraia.